A compreensão dos acontecimentos na Venezuela é uma compreensão que exige de nós, pelo menos, um conhecimento mínimo sobre o que tem acontecido num passado recente na história da Venezuela. Os acontecimentos em andamento na Venezuela revelam que há quase que uma monotonia no processo desenvolvido pelo imperialismo americano para desestabilizar governos, derrubá-los e impor a vontade do grande império. Desde 1958, na Venezuela, se firmou um pacto, o chamado Pacto do Punto Fijo, ou Ponto Fixo, como os venezuelanos chamam. Em 1958, dois partidos, a Ação Democrática e a COPEI, se alternaram no poder, sem representação qualquer das classes mais baixas e aplicando a agenda neoliberal. O ponto do Caracazo, em fevereiro de 1989, coincidiu com uma manifestação espontânea das massas em todo o país contra uma carta de intenção do então presidente Carlos Pérez Álvarez, este presidente que assinou o acordo com o FMI, com a receita extremamente neoliberal que nós conhecemos. Aumento das tarifas públicas, diminuição da prestação social, ou seja, não limitação para remessas de lucros, endividamento do país, o país riquíssimo de petróleo, como se sabe. Portanto, em primeiro lugar, não corresponde à verdade quando a grande imprensa diz que a Venezuela era um dos países mais prósperos da América Latina. Ao contrário, era um dos países com maior nível de empobrecimento e um dos países com uma das maiores iniquidades sociais que se tem notícia. Pois bem, ainda nesse período de 1989 até 1998, os partidos políticos existentes se mostraram incapazes de canalizar este sentimento da população. Assim, um militar, ainda no Caracazo de 1989, recusou-se a reprimir a população. Esse militar era Hugo Chávez, que mais tarde vem se tornar o primeiro presidente da chamada República Bolivariana da Venezuela, em 1998. Somente no Caracazo, como se diz, morreram cerca de 3.000 pessoas vítimas da repressão do governo. E, a partir daí, deu-se a organização desses movimentos populares, mas num novo patamar, desvinculado agora dos antigos partidos políticos que existiam na Venezuela. Em 1998, depois de derrotar o presidente Rafael Caldera, Hugo Chávez assume a presidência da República. E quando Chávez assume a presidência da República, ele e o seu grupo político vão atuar especificamente naquilo que a Venezuela tem de mais importante, que são as suas riquezas naturais, notadamente o petróleo. Porém, logo em 2002, estava muito claro para as velhas elites, para a democracia dos ricos da Venezuela, de que Hugo Chávez planejava uma expansão, não somente de direitos, mas da democracia, a democracia efetiva na Venezuela. Em 2002, a Embaixada dos Estados Unidos da América, com uma fortíssima aliada interna, a RCTV, resolvem protagonizar um golpe político que chega a destituir da presidência da República por 48 horas o presidente Hugo Chávez. O sistema é basicamente o mesmo que nós acabamos de viver aqui no Brasil. São manobras que utilizam o sistema de publicidade, de mídia do país para reduzir ou para difamar o governo, volta e meia ou frequentemente governos populares, para difamar, fazer com que a sociedade se volte contra eles, para impor depois um títere de confiança do establishment americano, norte-americano, para assumir o país e passar a se alinhar inteiramente com as vontades do governante Yankee.
Como de 98 a 2002 o presidente já havia acumulado força política para tal, ele consegue reverter essa situação, ou seja, mais de 3 milhões de pessoas vão às ruas de Caracas e o presidente reassume o seu poder. A partir desse momento, cada vez mais se percebe a polarização da sociedade venezuelana. De um lado, os militares, com Hugo Chávez, e os setores nacionalistas da economia. De outro lado, os velhos setores destituídos da ordem, ou seja, todos eles com algum envolvimento com o chamado Pacto do Ponto Fixo, ou seja, de 1958. É nesse panorama que se desenvolve a atual crise. Evidentemente que, ao decidir ser dona de sua riqueza, da maior riqueza natural, o petróleo, a Venezuela tomou uma decisão que incomoda, e principalmente que incomoda o país mais dependente dessa matriz energética no mundo, que são os Estados Unidos da América. Daí o envolvimento claro dos Estados Unidos na desestabilização dos governos de Hugo Chávez e do governo de Nicolás Maduro. Hugo Chávez foi uma figura corajosa e que desafiou fortemente a potência dos Estados Unidos. É folclórico e, digamos assim, impagável o vídeo que retrata o discurso de Chávez numa Assembleia da ONU em 2006, em que ele, ao tomar lugar no palanque lá, ele se benze, diz que tinha que se proteger do diabo, e o diabo, no caso, era o presidente Bush, que daquele mesmo local, um dia antes, tinha feito a sua intervenção nessa Assembleia. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aqui hablando como dueño del mundo. Então, através de comportamento destemido e de uma preocupação muito grande com o bem-estar dos seus cidadãos, ele foi conduzindo um governo que conseguiu se reeleger em diferentes ocasiões, apesar da violenta reação da burguesia venezuelana, que se comporta de maneira muito semelhante com a burguesia brasileira, que não tem interesses patrióticos, não tem amor ao povo, só lhe interessa o lucro, a riqueza, seja de que maneira ela for possível chegar. Está nesse passado a chave para compreender o presente e também a chave para levar a Venezuela ao seu futuro democrático. Não se pode admitir que um país que tenha deliberadamente, por eleições livres, escolhido uma própria forma de governo e uma própria forma de organização econômica e social, seja, por pressões externas, privados da sua soberana escolha.